Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Elaine Ayala, sou especialista em cabelos loiros e tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. E aqui a gente discute como cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros podem fazer um loiro bonito, um loiro saudável, sem manchar e sem quebrar. E o assunto de hoje é sobre a nomenclatura das colorações. Então eu vim aqui dividir um pouco com vocês como que a gente lê um tubo de coloração, então um tubo de tinta, né? Como que a gente faz essa leitura? Como que a gente tem certeza se está certo ou não? Existe algo que a gente possa se basear? Existem tabelas? Como que funciona? Então, primeiramente, existe uma tabela universal de cores de cabelos naturais. Então, toda pessoa, quando ela nasce, ela tem uma cor natural. Não foi ninguém que criou e existe, digamos assim, não foi ninguém que criou essa nuance. Ela já nasceu com essa cor de cabelo natural. Então, todas as pessoas têm a sua cor de cabelo natural, que ela é medida por uma tabela universal que vai do 1 ao 10. Então, do 1 ao 10 são as referências para os cabelos naturais. Então, o meu cabelo natural, ele tem uma numeração, o seu cabelo tem uma numeração que é medido por uma tonalidade, por uma cor, né? E a gente lê então na tabela de 1 a 10. Eu até trouxe aqui depois a boneca e juntos a gente vai diagnosticar qual a cor do cabelo dela. Então, para ficar fácil de você entender, como eu disse, é uma tabela universal e elas são medidas do 1 ao 10. Então, do 1 ao 5 são cabelos escuros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vai do preto ao castanho escuro. E o 6, 7, 8, 9, 10 começa o loiro escuro, vai até o loiro claríssimo. Então, se a gente conseguir gravar isso na cabeça, contando nos dedos, vai ficar mais fácil na hora de você conseguir diagnosticar. Então você vai conseguir entender melhor. Geralmente as marcas do 1 e o 2, geralmente não, elas são pretos, às vezes um vai ser preto azulado e o 2 o preto, mas isso muda um pouco de marca para marca. Porém, do 1 ao 5 sempre são os cabelos escuros, onde os cabelos eles têm mais pigmentos. E quanto mais altura de tom maior, que são os números mais, né, as tonalidades mais claras, então elas têm menos pigmentos. E por que que isso é importante de eu saber? Então, na hora de eu fazer uma descoloração, de eu estar fazendo um diagnóstico, de eu entender junto com a minha cliente que se o cabelo dela for muito escuro, talvez eu não consiga entregar um cabelo tão claro, um cabelo tão loiro, e a partir disso eu faço então uma avaliação e eu consigo explicar o porquê para ela, eu consigo entender e eu consigo deixar isso claro para ela. Então, quanto mais escuro o cabelo dela for, mais pigmentos ele tem, mais difícil então pode ser a descoloração e pode ser que você não consiga entregar um cabelo então tão claro para ela. Então, como eu disse, as alturas de tom das bases, elas são medidas de 1 ao 10 e elas têm uma cartela universal. E eu vou mostrar aqui então para vocês. Aqui é a cartela de coloração que eu utilizo, então, da marca que eu uso, né? Então, aqui o 2 é o preto, como eu disse, então aqui nem começa com 1, já começa com o 2. O 3, então, é o castanho escuro, o 4 é o castanho médio e o 5 é o castanho claro. Então, até o 5, como eu disse, são cores escuras que elas têm mais pigmentos, olha só. A gente consegue identificar que são mais escuros. A partir do 6, então, vem os loiros, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro ultra claro e loiro claríssimo. Aqui tem um 12, mas aí seria uma coloração super clareadora e não é do que a gente está falando aí, que seriam cores naturais dos cabelos. Então, os cabelos, eles são medidos do 1 ao 10, os cabelos naturais, e eles têm, então, essa cartela, digamos assim, que é universal, que é medido do 1 ao 10. E aí aqui, então, eu tenho um tubo de coloração. Sempre tudo que vir antes da vírgula, da barra ou de ponto, então será a cor natural, será a cor de base. Isso vai depender com a marca que você trabalha, tá? Então, como que a gente vai ler aqui, ó, o 7/0, né? Então, este é um loiro médio natural.
porque o 7 vem antes do 0, né? Então, como que eu leio? Um loiro médio. Como que eu sei? Se você tem dúvida, você vai lá na cartela. Aqui está marcado ali no tubo de coloração, ó, um loiro médio. Porém, se tem colorações que não estão marcadas, então eu venho e eu vou diagnosticar aqui, eu vou avaliar, eu vou buscar informação aqui, ó, o 7. Qual que é a cor do 7? Então, loiro médio. Então, esse tubo de coloração eu tenho 100% de base, né? É um tubo de coloração de uma cor natural loiro médio. Então, aqui eu tenho 100% de pigmentos naturais. Todas as cores, então, seguidas do 0, elas, né, ou às vezes não vai ter o 0, depende da marca que você usa, então elas serão base. Eu até tenho aqui, ó, uma outra marca que ela vem seguida de ponto, ó. Então, é 8.3, 8.31. Porém, quais são as bases, como eu disse, antes do ponto? Qual é a altura de tom do loiro? Loiro claro. Então, aqui é antes do ponto. Qual é a altura dessa minha base? Loiro claro. Então, a altura de base, como eu disse, a gente vai... elas estão por uma tabela, então elas são, né, marcadas por uma tabela que vai do 1 ao 10. Então, para ficar fácil aqui, do 1 ao 5 são cabelos pretos e castanhos escuros, e a partir do 6 ao 10, então, são os loiros, né? Vem do loiro médio até o loiro claríssimo. Porém, não somente a cor de base, mas também existe uma nomenclatura para os reflexos. O que é então o reflexo? O reflexo é o que vem depois do ponto, da vírgula ou da barra, depende da marca que você trabalha. Então, a base é o que vem antes e os reflexos é o que vem depois. A base ela é medida do 1 ao 10 e ela é uma tabela universal. Os reflexos vai depender da marca que você trabalhe. Os reflexos é tudo que vem após o ponto, vírgula ou barra. Eu vou falar aqui então para vocês a altura de reflexos da marca que eu trabalho aqui no salão, tá? Os reflexos da marca que eu trabalho vai do 1 ao 9. Então, tudo que vem após a barra que vim diagnosticado por esse número quer dizer que tenha esses pigmentos. Então, aqui, barra 1 é o cinza. O que é o cinza? Azul com o verde. Barra 2 é o mate, que é o verde. Barra 3, o dourado, que é o amarelo. Barra 4, o vermelho, quente. Barra 5, o acaju, que é o vermelho mais violeta. Barra 6, violeta, um violeta mais frio. Barra 7, marrom, que é a junção do vermelho, amarelo e azul. Barra 8, o pérola, que é o azul. E o 9, então, o cendré, que é a junção do azul mais o violeta. Então, tudo que vim após a barra vai ser os reflexos, esses números vão ser diagnosticados dessa forma nesta marca que eu trabalho. Geralmente o 1 em todas as marcas é cinza, o 3 é dourado, aí você vai ter que entender um pouco então da marca aí que você está trabalhando. Então aqui, ó, como que a gente vai ler essa tonalidade? Então é um loiro médio, natural, marrom, né? Ele vem seguido da barra, o 0 e o 7. O que quer dizer o 0 antes do 7? Quer dizer que tem uma pequena quantidade de marrom, não é uma cor tão intensa. Então, para a gente entender melhor, aqui é 7/0, é uma base pura. Aqui é o 7/07, então eu tenho um pouco de marrom neste tubo de coloração. Aqui, então, é o 7/7, eu tenho um pouco mais de marrom do que este tubo aqui. E esse, então, é o 7/77, então é uma cor mais intensa, então eu tenho uma quantidade maior de marrom. Então, aqui é 100% base. Toda vez que vem um número seguido, depois da barra, eu tenho 30%, e o segundo número, então, eu tenho 20%. Então, aqui eu tenho 20% de marrom. Como que eu sei que o 7 é marrom? Porque a marca que eu trabalho, a cor do reflexo marrom vem na numeração 7, tá? Então, aqui eu tenho 20% de marrom.
Aqui eu tenho 30% de marrom, porque logo após a barra, o número que vem, eu tenho 30%. E aqui eu tenho uma cor intensa, então 7/77. Então eu tenho 50% de marrom. Por quê? 30 da primeira cor aqui, né? E 20 da cor secundária. Então, reflexo primário 30%, reflexo secundário 20%. 30 mais 20, então eu tenho 50%. Então, olha que interessante, todas elas, a altura de base é o loiro médio, porém aqui 100% cor natural, aqui eu tenho 20% do marrom, aqui eu tenho 30% de marrom e aqui eu tenho 50% de marrom. Como que eu vou saber, então, qual tonalidade usar? Opa. Isso você vai saber, então, depois, após você fazer o diagnóstico no cabelo da sua cliente, de você sentar com ela e entender qual a tonalidade que ela quer usar, se ela quer um pouco menos marrom, se ela quer mais marrom. E uma coisa também que a gente tem que ter claro, não é a cor que a cliente nos pede que a gente vai aplicar no cabelo da nossa cliente, porque a gente não tem uma tela em branco, né? Então, assim, a cor desejada, o resultado da cor desejada, a fórmula é a cor que a gente tem no cabelo dela, mais a cor que a gente vai passar, aí sim a gente vai ter a cor desejada do cabelo da cliente. Então, por isso que a gente tem que entender de neutralização e de colorometria. Então, se a minha cliente quer um cabelo cinza, nem sempre eu vou aplicar cinza no cabelo dela. Isso vai depender do fundo de clareamento deste cabelo, qual cor este cabelo me revela. Aí eu vou aplicar uma cor para neutralizar que eu consiga ter o cinza no cabelo dela. Então, a cor desejada é igual à cor natural que a gente tem, mais a cor aplicada. Não que o cabelo seja natural, mas a cor que este cabelo nos revela. Então, para a gente ter a cor desejada, essa é a fórmula. Não é a cliente chegar, pedir aquela tonalidade na cartela e você já ir aplicar aquela cor. Então, a gente tem que sempre fazer o diagnóstico do cabelo da nossa cliente. E aí, aqui então, eu tenho o 673. Então, a cor da base é o 6, que é o loiro escuro. A primeira, então, o primeiro reflexo é o 7, que significa o marrom. Então, eu tenho 30% de marrom. O segundo reflexo é o 3, que significa o dourado, que eu tenho 20% de dourado. Então, 673. Qual é o nome dessa coloração, então? Como que eu leio esse tubo de coloração? Loiro, escuro, marrom, dourado. Agora, se o 3 vir antes do 7, eu posso usar a mesma cor? Não. Eu não tenho aqui o loiro escuro, porém eu tenho o loiro médio, tá? Então, o loiro médio é o 7, 37. Aqui é o 7, 3, ao contrário. Então, aqui eu tenho 30% de dourado e 20% de marrom. Então, eu tenho que entender, né, que tudo que vem após a vírgula ou ponto, né, ou a barra, tem mais quantidade de pigmento, mais quantidade de reflexo. Então, eu tenho que entender o que eu quero entregar para minha cliente, o que eu quero neutralizar, né? Isso não é a mesma cor que essa, por mais que os números sejam o mesmo. Todo que vem após a vírgula, então, ele tem mais quantidade de pigmento e o segundo, então, é mais enfraquecido. Se o 0 estiver na frente, então, eu tenho um pouco menos de pigmento e se vir seguido de 2 números iguais, então, é um número intenso. Então, eu tenho muito mais pigmento naquela coloração. Aqui eu tenho um loiro ultra claro, que é a altura de tom 9, seguido do 1, que é o cinza, mais o violeta. Então, como que eu leio isso aqui? Louro, extra claro, cinza, violeta. Geralmente, antes, a gente tinha que fazer várias misturas, né? Vinha a cor da base somente, mais os... Opa, só tô derrubando aqui. Mais os pigmentos, então tinha fórmulas, a gente tinha que fazer várias misturas para a gente conseguir, então, chegar nas tonalidades para neutralizar o cabelo. Ó, essa cor aqui, ela já tem cinza e violeta no mesmo tubo de coloração. Então, se o cabelo da sua cliente se revelar e o que o cinza e o violeta, então, eles neutralizam. O cinza, então, ele neutraliza o alaranjado e o violeta neutraliza o amarelo. Então, se o cabelo da sua cliente você quiser neutralizar dourado, né, amarelo e o alaranjado, então você vai usar o 916. Aí a gente vai diagnosticar, tem mais alaranjado, tem mais amarelo, né? E qual é a cor, então, que ela quer no cabelo dela?
Então, isso que eu disse, primeiro a gente vai usar um tubo de coloração para a gente neutralizar os fundos indesejados e aí depois sim vir com talvez a tonalidade que ela deseje para o cabelo dela. Um marrom, né? Então, eu sempre gosto de misturar as colorações. Eu nunca gosto de pegar uma coloração pronta, né? Uma fórmula pronta ou aplicar somente uma cor, até porque ela faz o cabelo contigo, amanhã ou depois ela vai no outro salão, aplica a mesma cor e não vê diferença nenhuma. Então, é sobre isso que eu gosto de dizer, para a gente sempre criar um cabelo personalizado para nossa cliente, ter tudo anotado, ter criado para ela, para quando ela retornar você saber fazer a mesma tonalidade, se caso ela deseje, né? Mas foi algo que você criou, não pegou somente do tubo de coloração e fez a mistura e aplicou. A gente tem que entender por que eu vou usar tal cor, por que eu quero neutralizar, o que eu quero neutralizar, né? Ela tem mais alaranjado, ela tem mais vermelho, então eu vou usar mais o cinza, vou usar mais o perolado, mas ela quer um tom mais frio, um tom mais quente, né? Ai não, qual é a altura de tom do cabelo da minha cliente, né? Então isso é muito importante, isso faz com que a gente se torne um cabeleireiro de sucesso, que a gente se torne diferente dos demais, que a gente não se torne apenas um aplicador de coloração, mas sim você é um colorometrista, né? Uma colorista, né? Que você cria, então, as colorações não somente para fazer coloração, cobertura de branco, mas na hora de neutralizar os loiros também é muito importante que a gente entenda e a gente consiga criar várias tonalidades, então, para o cabelo da nossa cliente. E aí também tem a dúvida, mas como que eu sei a cor natural do cabelo da minha cliente? Elaine, eu não entendo, eu não consigo diagnosticar, não consigo olhar na cartela e saber. Então, uma dica aqui que eu gosto de dar para todos os profissionais: pegue a cartela e traga perto do cabelo da sua cliente, coloque próximo, veja qual a cor se assemelhe mais ao cabelo dela. Nunca vai ser 100%, mas já vai te dar um norte, você já consegue ter bem claro a tonalidade do cabelo dela. Então pega uma mechinha aqui de dentro, talvez não de cima, que é onde está mais oxidado, onde está mais exposto o cabelo dela, e pegue a cartela de cores, né? Coloque lá do ladinho, então, e faça o diagnóstico. A gente consegue ter bem claro, ó, qual que é a altura do cabelo da sua cliente, né? Vai colocando, vai vendo, ai, não é essa, ficou entre essa, não, eu acho que é mais essa. Então, isso faz com que você vai ficando cada vez mais expert no assunto de diagnosticar. Então, olha só, pegue e coloque bem pertinho, você vai conseguir ver qual a cor que mais se assemelha. Aqui o cabelo da minha cliente é na altura da minha boneca, é na altura de 7, então é o loiro médio. E por que que isso é importante da gente entender? Da mesma forma que eu disse antes, se essa minha boneca aqui quiser um platinado, eu vou conseguir entregar um platinado para ela? Claro, a partir do diagnóstico, quantos tons que eu tenho que clarear? Se ela está na altura do 7, 7, 8, 9, 10, 4 tons. Então, eu consigo fazer essa descoloração, né? Provavelmente sim, porque já tem um cabelo claro, né? E o que vai me revelar, então? Qual o pigmento que vai me revelar no cabelo dela? Altura de 10, um dourado, né? E aí, o que eu vou neutralizar? Ela me pediu um platinado, mas eu vou aplicar direto cinza num cabelo loiro claríssimo, dourado? Não, eu vou primeiro neutralizar, então, os pigmentos amarelos. E o que neutraliza o dourado, então? É o violeta. Então, primeiro eu vou aplicar uma coloração para neutralizar o violeta e depois, então, eu vou criar a coloração, então, que ela quer o platinado. O que é o platinado? O cinza. E isso também a partir do diagnóstico. A gente vai ver qual o fundo de clareamento que revelou no cabelo da nossa cliente. Mas a partir da gente vendo o clareamento, então a gente consegue entregar algo muito mais certeiro para a nossa cliente. E a partir de você entender as colorações, fica cada vez mais fácil você saber quais as nuances de reflexo, qual a tonalidade da base, porque uma coisa a gente tem que ter claro, a coloração ela não vai clarear o cabelo. Se o cabelo da minha cliente não abriu aqui na altura do 9, mas eu venho e aplico o 9, né? Isso, digamos, nas mechas, né? Eu descolori o cabelo da minha cliente, porém ele não abriu na altura de 9, ele abriu aí na altura do 7, que é um loiro médio. Mas eu vou lá e vou aplicar um 9,16 no cabelo dela, porque eu acho que esse cabelo vai clarear, porém não vai.
A gente não consegue fazer essa forma de clareamento, né? A partir do cabelo ter descolorido, você não ter deixado esse cabelo atingir, então, o tom ideal. Então, a gente precisa sempre abrir o cabelo da nossa cliente à altura de tom. Então, você abriu na altura de tom 7. Então, a altura de tom 7 de base que eu vou neutralizar este cabelo ou até mesmo intensificar a cor. Porém, se eu quero um cabelo na altura de um loiro ultra claro, na altura de 9, então eu tenho que deixar o cabelo dela abrir até a altura de 9. Para aí depois sim, somente com os reflexos, então eu neutralizar os pigmentos indesejados. Somente com coloração a gente não consegue clarear. Depois que eu montei toda a mecha, fiz a descoloração, se eu tirar essa mecha antes do tom ideal e lá no lavatório eu querer aplicar uma coloração mais clara e achar que eu vou conseguir obter esse resultado, eu não consigo. Então a gente sempre tem que deixar a descoloração atingir o fundo de clareamento ideal. Por isso que eu sempre digo aqui que é muito importante a avaliação, o diagnóstico, a gente fazer a mecha teste, ver se o cabelo da nossa cliente aguenta suportar aquele tom, se ele chega naquela tonalidade de forma que o cabelo se mantenha saudável, né? Não oferecer algo que eu acho que eu não consigo entregar para minha cliente e depois eu fique apavorado ali na hora da descoloração, achando que aplicando uma coloração mais clara eu consigo então entregar a tonalidade para ela, porque a gente não vai conseguir. Tá? Então a gente tem que deixar atingir o fundo de clareamento ideal e depois sim somente então ir neutralizar esse cabelo, né? E é muito importante que a gente então entenda aí das bases naturais, das cores naturais dos nossos cabelos, dos cabelos das nossas clientes. Tem dúvida no diagnóstico, começa agora, toda cliente que chegar faz o diagnóstico, você já entendeu que a cor natural do cabelo é de 1 a 10, né? Que na caixinha, então, todo o número primeiro, ele vai ser a cor natural do cabelo, então aqui é o 9, então é o loiro ultra claro. As nuances que vêm, então, após a barra, então a primeira ela sempre terá 30%, a segunda 20% de pigmento, então a primeira sempre tem mais pigmento que a segunda. Se vir dois números seguidos, digamos o 9 e 11, então quer dizer que ele tem muito mais pigmento 11 do que o 9 e 1, né? Tem muito mais pigmento cinza, então o 9 e 11 ele tem 50% de pigmento cinza, enquanto o 9 e 1 tem 30%. Então, a partir do diagnóstico, você vai saber se você quer, se aquele cabelo tem muito alaranjado ou não, para você usar o barra 1 ou o barra 11, né? Quando a gente entende isso, fica muito mais claro, fica muito mais... a gente consegue entender mais das neutralizações, de conseguir entregar, então, um loiro bonito para nossa cliente, um loiro saudável, né? Um loiro que se mantenha bonito por mais tempo. Quando a gente faz a neutralização ideal, esse cabelo se mantém aí por muito mais tempo e não já na primeira ou na segunda lavada já vai revelar fundos indesejáveis, né? Indesejados, ou até mesmo os reflexos, né? De pigmentos que as clientes não gostam, que toda loira abobina, e geralmente o alaranjado e o amarelo, né? Então elas querem aquele cabelo claríssimo que não revele esses pigmentos. E a partir da gente entender, então, como que a gente vai ler as colorações, isso facilita cada vez mais o nosso dia a dia, principalmente para você também fazer uma correção, fazer uma cobertura de branco, né? Entender por que você vai aplicar uma cor e não outra. Então, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, espero que tenha conseguido esclarecer para vocês. Qualquer dúvida que tiver aqui, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? E é isso, um forte abraço e até mais!